Oi, gente, bem também? Hoje no Papo de Política Doce, quem manda na pauta são vocês. Alguns seguidores pediram e eu vou falar um pouquinho sobre as vacinas da Covid-19 e sobre a vacinação no Brasil e no mundo. Pois bem, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, dá aquela força, se inscreve no canal, curte, compartilha, aciona o sininho, deixa o seu comentário. Feito? Então, agora, bora lá pro papo? Bora lá! Antes de falar das vacinas da Covid-19, eu tenho que falar de mais uma linda e enorme manifestação do povo brasileiro em prol do governo Bolsonaro e da liberdade. Criaram um mar de apoiadores em frente à esplanada e Bolsonaro apareceu nada mais nada menos do que montado a cavalo. Esse é o nosso presidente. Você viu isso na mídia? Não viu, né? Claro que não. A velha vendida mídia não mostrou. Ignorou, fingiu demência, mas a gente mostra. Então, vamos ver um pouquinho disso? Maravilhoso! É o povo se manifestando, mostrando a sua vontade. É isso aí, estamos juntos. A voz do povo é a voz de Deus. Então, bora lá para a pauta? Todos os dados que eu vou passar aqui foram pesquisados e obtidos em sites oficiais da Covid-19 e confiáveis. O Brasil, com pouco mais de 200 milhões de habitantes, ele já distribuiu 90 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O suficiente para imunizar quase que metade da população com pelo menos uma dose. O Brasil hoje é o quinto país que mais aplicou vacinas da Covid-19. Em 5 meses, quase 40 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, o que equivale a pouco mais de 18% da população. Mais de 19 milhões de pessoas receberam a segunda dose, quase 10% da população brasileira. O Brasil já aplicou 59 milhões de doses. Só o estado de São Paulo vacinou quase 10 milhões de pessoas. E olha que é o estado que mais tem números de mortes por Covid. O Brasil tem um total de 15,7 milhões de casos, mais de 14 milhões recuperados. Esses são os últimos dados. No mundo, 164 milhões de casos, 3,39 milhões de mortes. E recuperados eu não encontrei esse dado. Essas informações, aliás, eu tenho tido muita dificuldade em encontrar dados positivos. Os países que mais vacinaram é a China, os Estados Unidos e a Índia. O ritmo de vacinação diária, o Brasil ocupa a 4ª colocação e está na faixa etária de 60 anos. Um dos questionamentos, das dúvidas que eu ouço muito, que me perguntam muito, é com relação às crianças. As crianças não podem ser vacinadas. Os testes das vacinas que estão sendo utilizadas no mundo todo não incluíram as crianças. Então, elas não serão vacinadas, pelo menos por enquanto. Os adolescentes de 12 a 15 anos, alguns países já estão fazendo a vacinação. Só 3 vacinas experimentais foram liberadas e estão sendo usadas. A AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. Você sabe quais as diferenças entre essas vacinas? Eu conto para vocês. A Coronavac, ela usa o vírus inteiro. Ele é cultivado em laboratório, o vírus é inativado pelos cientistas com produtos químicos ou calor, né? E é necessário 2 doses com intervalo de 21 dias. A AstraZeneca da Fiocruz, ela tem uma tecnologia chamada vetor viral não replicante. É uma espécie de vírus que não tem capacidade de se reproduzir no organismo humano. A outra é a Pfizer,
que ela usa o RNA, que é um mensageiro, ou seja, ela carrega o código genético para a produção de proteínas. Quando o nosso corpo entra em contato com a vacina, ele passa a produzir anticorpos contra o coronavírus. Segundo especialistas, as vacinas são seguras e os efeitos pós-comercialização estão sendo computados e acompanhados. O que me preocupa muito, pois não vemos e não lemos em lugar nenhum uma sequer linha sobre esse acompanhamento. O acompanhamento dessa população que está sendo vacinada em massa em algumas cidades, né? E como está a saúde dessas pessoas, quais as reações adversas da vacina, esse silêncio sobre esses resultados dessas pessoas que foram vacinadas é muito ruim, é muito perigoso. Eu quero saber o que está acontecendo com os vacinados. Ninguém fala dos eventos adversos e até das mortes pós-vacinação. O único caso que nós soubemos e que foi divulgado foi o da gestante que foi vacinada pela AstraZeneca, lembra? E o que causou até a suspensão da vacinação nesse grupo de risco pela Anvisa. Nós temos o direito de saber, nós estamos sendo vacinados, quase que obrigados a isso, como rebanho, e precisamos saber quais os riscos que nós estamos correndo. Eu não sou contra a vacinação, muito pelo contrário, eu acho que nós não temos muita escolha nesse momento. Já tomei a minha primeira dose, essa semana vou tomar a segunda dose, acredito na ciência, na vacina, mas essas me preocupam. A velocidade que estão sendo desenvolvidas e outros tantos interesses por trás, políticos e econômicos. Bom, todos nós já sabemos ou achamos que sabemos o que temos que fazer para evitar o contágio, mesmo após ter sido vacinados, que é lavar as mãos, usar máscara em locais fechados, usar álcool gel, evitar aglomerações, tudo isso nós já sabemos e é um hábito que nós temos que preservar. Uma das dúvidas que a população tem tido muito é com relação ao intervalo entre a vacina da gripe e da Covid e se deve ser tomada. Segundo o Ministério da Saúde, é de 14 dias e deve ser tomada sim. A dúvida muito comum é as pessoas que tiveram a Covid-19, elas devem tomar a vacina e quanto tempo depois? Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, ela orienta que pelo menos 4 semanas após a cura, né, da Covid, a pessoa deve sim tomar a vacina. Agora, essa é uma dúvida minha. Agora abre-se um parênteses aí, porque é minha opinião. Ninguém ainda me convenceu com relação a isso. Se eu tive a Covid-19, eu não tive. Supostamente eu estou imunizada pelo próprio vírus, não. Porque meu corpo criou anticorpos para combater aquela doença. Por que que eu tenho que tomar uma vacina com um vírus inativo ou criado em laboratório para que ele crie anticorpos em mim? Eu não consigo entender muito bem isso. Toda vacina, ela cria anticorpos em você. É colocado um vírus inativo ou ativo para que você tenha anticorpos. A pessoa que tem a doença, ela já automaticamente tem esses anticorpos no corpo. E eu não entendo por que a gente tem que tomar a vacina. Mas, enfim, ninguém respondeu isso que me convencesse. Então, se você tem a resposta, deixa aí no comentário para mim. Eu quero saber. Mas bora lá tomar vacina, ok? Tudo isso é muito novo para os especialistas, quem dirá para nós meros curiosos de plantão e os jornalistas especialistas, né, lacradores também. Tudo que eu já li, ouvi, pesquisei em estudos e sites confiáveis, a Covid-19 é uma doença infecciosa altamente transmissível.
um coronavírus recém-descoberto e que teve origem, sim, na China. Se propositalmente, eu não sei. Quem deveria estar investigando isso é essa CPI da fraude, esse circo que foi montado só para atacar Bolsonaro. Eles deveriam investigar e investigar também os governadores que desviaram os recursos, né? Superfaturaram compras. Não essa palhaçada, esse papel ridículo que nós vimos na CPI do Xing Ling, onde depoentes são tratados como criminosos por criminosos e senadores se ajoelham, babam ovo, defendem a China, um país comunista, possível causador de toda essa tragédia mundial. Que vergonha que eu senti desses senadores que não me representam, principalmente essa ridícula da senadora Cátia Abreu. Que foi aquilo, gente? Sua fala me deu nojo. Só confirmou o que eu já pensava de Vossa Excelência, mais uma por pacote dos mão grande. Olha qual foi a fala da senadora Cátia Abreu. Vamos escutar? O seu artigo. Chegou o comunavírus. É o título do artigo. Comunavírus. Isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem que bajulação a China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho e nessa hora não tem ideologia. E os ataques que Vossa Senhoria fez pessoalmente? O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura triste. Justamente a China tão atacada, Tedros Adhanom tão atacado, governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo. Gente, nessa CPI, num momento de distração dos componentes, se alguém gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Por hoje é só. Um beijo no coração de todos. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, ok? Um beijo no coração. Fui!